E galera, vamos começar o nosso curso aqui de mentoria aqui para os bombeiros aqui do Piauí, né? Então, eu sou o João Ricardo, sou PRE, fui aprovado em 4º lugar nesse concurso de 2019 e já passei também na Polícia Civil aqui de 2018, dentre outros concursos, né? Eu vou aqui ministrar essa aula visando a melhor preparação para vocês nesse concurso, tanto na preparação de estratégia de estudo propriamente, nessa primeira parte, tanto quanto na estratégia de resolução de prova, propriamente dita, né? Que nós vamos estudar na segunda parte. Então, vamos lá. Começando pela preparação para os estudos, né? A estratégia. O edital aberto é sempre uma situação totalmente diferente de um estudo mais extensivo, né? Com o edital aberto, a gente tem um tempo já delimitado e, muito provavelmente, na maioria das situações, não teremos condições de bater o edital, né? Não vai dar para estudar tudo de todas as matérias. Essa geralmente costuma ser a situação, a não ser de quem vem se preparando já há um bom tempo, já muito estudo e tudo mais, aí essa pessoa pode ter chance de bater todo o conteúdo do edital. Entretanto, sabemos que não é a situação da grande maioria, né? A grande maioria, às vezes até estuda um pouco ali antes de abrir o edital, mas não vem assim tão preparado e a grande maioria costuma estudar só após a abertura do edital, beleza? Então a gente vai focar aqui em estratégia de estudo, porque esse concurso abriu com um tempo curtíssimo entre edital e prova, né? Uma situação até um pouco atípica. Não costuma ser um tempo tão curto, acho que em torno de 50 dias, né? Aproximadamente. Ou seja, um tempo muito, muito curto, que não vai dar tempo para poder estudar tudo, né? Muito provavelmente. Então, o que acontece? Temos que delinear quais serão as prioridades a serem estudadas, né? Porque em matérias que são mais importantes, tanto em conteúdo quanto em pontuação, né? Temos que delinear o que serão as prioridades. E isso, nessa aula que nós vamos tentar fazer um planejamento mais geral, né, que se adequa mais a todos, mas cada um, logicamente, às vezes vai ter certas particularidades, né? Às vezes alguém vem de exatas, então já tem uma maior afinidade com raciocínio lógico e tudo mais. Muitos vêm também do curso de Direito, já tem uma maior afinidade com as noções de Direito, essas coisas, né? Então vamos tentar delinear uma estratégia mais geral aqui, mais abstrata de estudo, beleza? Então vamos dar aquela iniciada aqui. Olha, como montar o horário da melhor maneira possível? Isso é uma pergunta muito frequente, ainda mais agora com o edital aberto. Então sempre perguntam qual seria o tempo ideal para poder estudar, né? Isso não tem uma resposta exata, não tem uma receita de bolo, né? Mas com o edital aberto, eu sempre aconselho o quê? Cara, o máximo de tempo que você puder, você estude, ainda mais com um período que está tão curto assim entre a abertura do edital e a data da prova. Um período muito, muito curto. Então, se você tem 3 horas disponíveis por dia, estude as 3. Se você tem 4, estude as 4. Se você tiver 8, tente estudar as 8. Estude o maior tempo que você puder, porque assim você vai conseguir acumular mais conteúdo e muito provavelmente atingir uma pontuação maior na hora da prova. Então vamos lá. Quem tem, por exemplo, 2 horas, assim, apenas 2 horas, aconselho o quê? Estudar essas 2 horas seguidas e somente uma matéria, porque se for dividir, ficaria um tempo o quê? Muito, muito curto. 1 hora para cada matéria ficaria muito pouco, correto? Então, a partir de 3 horas, tente também estudar aquele horário ali corrido, que é um horário que, por exemplo, 3 horas não dá para a pessoa ficar cansada mentalmente, e tente botar no máximo 2 matérias, beleza? A partir de 3 horas já dá para botar 2 matérias por dia, no caso. Então, a partir de 3 horas já dá para botar, o ideal é botar 2 matérias por dia, para poder estudar, ficar um aproveitamentozinho melhor, né? Ainda mais que nesse concurso aqui são o quê? 9 matérias, se for dividir as noções de direito em 3, né, que seria constitucional, administrativo e penal. 9 matérias mais a redação, né? Então temos aí que
que balancear. Tem o quê? 7 dias por semana, né? Se você for dividir 2 por dia, aí em 4 dias você pega 8 e aí sobra uma, né? Das 9. Ou seja, mais ou menos 5 dias dá para estudar ali só de teoria e deixar 2 dias para fazer o quê? Revisão e questões, basicamente. Beleza? 5 dias ali para você estudar e 2 dias apenas somente de revisão e questões, para poder fixar melhor o que você estudou. Porque o erro de muitos é sempre, por exemplo, ainda mais com o edital aberto, o que acontece? A maioria cai no erro de fazer o quê? Por exemplo, o edital está aberto e eu quero abarcar o maior número de conteúdos possível. E esquece o quê? A pessoa vai progredindo ali nos conteúdos, mas esquece o quê? Do principal, de fazer o quê? A revisão. Então, por exemplo, aqui, matéria de direito penal, tem o quê? Tem vários conteúdos. Não, na verdade, nesse concurso não, vamos botar administrativo. Tem cerca de 6 tópicos lá, né? Aí a pessoa vai lá. Tópico 1, hoje. Aí amanhã, tópico 2. Depois, tópico 3. Tópico 4. Tópico 5. Tópico 6. Ela vai lá, vai progredindo. 1. Aí não revisa o 1. Aí 2. Depois do 2 ela não revisa. Parte pro 3. Parte pro 4. E assim por diante, né? Ela vai progredindo e esquece de fazer o quê? Esquece de revisar, correto? E aí, quando ela chega no tópico 6, por exemplo, em poderes da administração, ela já não lembra mais de nada do tópico 1, que é o quê? A organização da administração. Isso acontece por quê? Porque ela foi apenas seguindo em frente, sem se preocupar em revisar. E isso está totalmente errado. Por quê? Se eu vou apenas progredindo no meu conteúdo e eu esqueço de fazer a revisão, quando eu chegar no final, eu já não vou mais me lembrar do que eu estudei no começo. Por quê? O concurseiro aprende pelo quê? Pela repetição, sempre, né? Sempre é o que? A repetição. Então, quanto mais eu bater naquela tecla já que eu aprendi, mais eu vou conseguir memorizar. E quanto menos eu faço isso, quanto mais longínquo fica aquele conteúdo que eu estudei, mais o meu cérebro vai entender aquilo ali como uma coisa não necessária, já que você estudou somente uma vez e ficou para trás, você foi para frente. Quanto mais você bate em cima de um conteúdo, mais você vai memorizá-lo. Isso é uma coisa científica. O nosso cérebro, ele é naturalmente predisposto a lembrar de quê? Ou de experiências que são muito marcantes, acontece uma experiência muito marcante com você mesmo que você nunca mais pense ou lembre daquilo, aquilo ali você não esquece mais. Por quê? Foi uma coisa extremamente marcante na sua vida. Por exemplo, sei lá, você torce para o Flamengo. 2019 ali foi a primeira Libertadores que você viu o Flamengo ganhar. Você vai lembrar de tudo aquilo dali por ser uma coisa muito marcante. Então, nosso cérebro ou aprende por uma coisa muito marcante, um clique ali na sua vida, ou pelo quê? Repetição. Tanto é que, por exemplo, quando você escuta uma música uma vez, você gosta dela, escuta 2, 3, 4, 5, 6, você naturalmente vai memorizar aquela música e ela naturalmente vai sair de você ali decorado, né? É a mesma coisa com os estudos. Se eu pegar, por exemplo, direitos fundamentais. Olha aí, direitos fundamentais é o que? Um tópico extremamente importante de direito constitucional. Cai sempre em todas as provas e é sempre muito bem cobrado. Sempre vem algumas questões relativas a esse conteúdo. Aí você vai lá e estuda direitos individuais. É um dos temas praticamente mais batidos em direito constitucional. Você vai lá, direitos individuais, e aí você estudou ele uma vez, aí você vai lá, estuda de novo, de novo, de novo. Aí você pega o conteúdo de direito de nacionalidade. Direito de nacionalidade e estuda somente uma vez, o que vai ficar mais evidente no seu cérebro? O que você vai conseguir memorizar melhor? Exatamente, ó, direitos individuais. Porque o nosso cérebro vem aprendendo sempre com a repetição.
Então, fundamental de todo concurseiro é sempre o quê? Repetição. Ou seja, não podemos aí ir sempre progredindo sem fazer a devida revisão, beleza? Dito isso, vamos lá para tentar responder essa primeira questão aqui da nossa aula. Esse primeiro questionamento. Como montar o horário da melhor maneira? Vamos aplicar diretamente no caso aqui do nosso concurso. Como eu vinha falando, são o quê? 9 matérias, certo? 9 matérias, destrinchando os direitos. Aí você tem 7 dias na semana. Então, tente dividir elas para usar 5 dias até, no máximo, para teoria ali, né? Para você estudar. Tira, por exemplo, sábado e domingo, só o quê? Revisão e questões. E, se possível, um simuladozinho, né? Então, basicamente é o quê? Revisão e questões. Tirar pelo menos 2 dias somente para isso. Porque assim você vai evitar esse erro que é extremamente comum de estudar um tópico e seguir em frente, né? O que não é o correto, já que depois você não vai mais lembrar daquele tópico que você estudou no início, beleza? Então, para montar o horário, basicamente é isso. Relembrando aqui o que eu falei no início, tem 2 horas, estude só uma matéria por dia. Tem 3 horas, estude 2, a partir de 3 horas, né? O ideal é manter em 2. E aí, se você tem, por exemplo, 6 horas por dia, tente botar 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, beleza? E sempre lembrando na rotina semanal, que é o quê? Reservar um espaço somente para revisão e questões. E não ir somente avançando no conteúdo sem revisá-lo e sem responder questões. Questões são o quê? São a chave da aprovação do concurso. Porque somente mediante questões também que você vai fixar melhor o conteúdo ali no seu cérebro, beleza? E aí, outro paradigma aqui de concurso, né? É o quê? Vence quem estuda certo e não necessariamente quem estuda mais. Ou seja, o que essa frase quer dizer aqui? Quer dizer que, por exemplo, muitas vezes tem gente que é o quê? Uma pessoa que é inteligente, que aprende fácil. Ela tem acesso ao melhor material, como por exemplo aqui o do INAP. Tem acesso aos melhores professores, que são os nossos. Mas o que acontece? Ela estuda de uma maneira errada. Olha, um erro, por exemplo, é o que eu acabei de mencionar, né? Você só progride e não faz a revisão, beleza? Outro erro bastante comum. A pessoa que ela não faz um ciclo de estudos, ela não organiza ali para englobar as matérias ali, mais ou menos ali em uma rotina, né? Ela bota, por exemplo, rapaz, essa matéria aqui, eu vou fechar primeiramente português, em seguida eu passarei para direito penal, depois constitucional e assim por diante, né? Esse é um outro erro extremamente comum. A pessoa visa ali fechar matérias, englobar todo o conteúdo dela e só depois passar para frente. Esse é outro erro, por quê? Por exemplo, temos aqui 5 semanas até o concurso. Se eu quiser planejar, por exemplo, em fechar 2 matérias por semana, por exemplo, né? Eu posso não conseguir fechar a matéria e aí eu vou deixando a outra para frente e acabo prejudicado. Ou eu posso até conseguir fechar essas matérias, mas, por exemplo, semana 1 eu vou fechar português e raciocínio lógico. Quando eu chegar na semana 5, que é a semana do concurso, esse conteúdo de português e raciocínio lógico vai estar muito distante já na minha mente. Vai ser uma coisa já que eu não lembro mais, entendeu? Então, esse é outro erro muito comum, beleza? Então, basicamente, o que esse paradigma quer nos dizer? Assim como você considera importante ter um bom material e um bom professor, você também tem que achar de extrema importância você traçar a sua estratégia de estudo. Porque é a partir dela que você vai ter um norte. O que eu vou focar nesse concurso? Porque, como a gente sabe, não dá para você fechar todos os conteúdos de todas as matérias. Então, tenho que traçar uma estratégia aqui. Por exemplo, se fosse eu, no caso, eu tenho uma dificuldade maior em informática e raciocínio lógico. Eu tenho uma maior afinidade com o direito. O que eu tentaria fazer? Organizaria minha rotina, dando o quê? Uma prioridadezinha maior para direito e português, por exemplo, né? E aí, na verdade, teria que ver exatamente também o número de questões, no caso, né? Aí vamos lá, dando o meu exemplo aqui. Eu tenho uma afinidade maior com direito, já sei mais direito,
e tenho uma dificuldadezinha maior em raciocínio e informática. O que eu poderia fazer? Cara, como direito eu tenho mais afinidade, vou dar um tempinho um pouquinho menor para direito, já que eu já sou melhor, e aumentar um pouco o tempo de informática e raciocínio lógico. Mas também tenho que me atentar ao quê? Ao edital. O que é que vai valer mais pontos aqui? No caso, vai valer o quê? Vai valer a metade da prova. Legislação institucional e noções de direito. Então, tenho que aproveitar também que é meu ponto forte de direito. Não posso também deixar ali, deixar muito para lá, né? Tenho que focar em direito, porque o quê? 20 pontos de 80, é 25% da prova. Legislação institucional e direito tem que ser prioridades. Mas também, como eu tenho dificuldade em raciocínio e informática, vou tentar reservar um tempinho um pouco maior do que os demais para estudá-los, beleza? Então, basicamente é isso, o quê? Vence quem estuda certo e não necessariamente quem estuda mais. Por exemplo, aqui, quem tem pouca experiência em concurso, costuma fazer o quê? Estudar por igual todas as matérias e todos os conteúdos. Que no caso, por exemplo, do nosso concurso aqui, o nosso edital dos bombeiros, seria um erro extremamente grosseiro. Por quê? Noções de direito valerão o quê? 20 pontos. E legislação institucional valerá o que também? 20 pontos. Beleza? Esses dois aqui, eles somam 40 pontos. E a nossa prova vale o quê? Vale 80 pontos. O que a gente pode constatar então? A partir dessas duas matérias, já somamos aqui 50% da prova. Então, quando você for montar sua estratégia, você tem que levar isso daqui em consideração. Que o quê? Aprendendo isso daqui, você já vai levar o quê? 50% da pontuação da prova. Beleza? Então é essencial você priorizar essas duas matérias, já que elas são tão importantes para a prova. Elas vão dar o quê? 50% da pontuação, beleza? Então, basicamente é isso. As pessoas se preocupam bastante com o material que elas vão estudar, qual é o curso, qual é o professor que vai fazer, e deixam um pouco de lado a estratégia de estudo, sendo que temos que levar em conta que não devemos estudar de maneira equalizada matérias e assuntos, né? Temos que ver quais serão as nossas prioridades, beleza? Então, vamos seguir em frente para a próxima questão. Outra pergunta, como otimizar o meu estudo, né? Com um tempo tão curto para a preparação, vem também muito essa pergunta, o que é, como é que eu vou otimizar o meu estudo, né? Então, tem várias técnicas aqui. No caso de quem está fazendo um curso do INAP, uma estratégia muito interessante seria o quê? Assistir às aulas, pegar a explicação dos professores e chegar em casa e fazer questão. Você não vai mais voltar para a teoria. Você não vai chegar em casa e se voltar para a teoria. Por quê? Porque você já pegou uma noção daquele conteúdo. Você deve chegar em casa e partir diretamente para quê? Para questões. Por quê? Porque assim você vai conseguir otimizar o seu estudo. Você não vai perder tempo mais voltando para a teoria, já que você tem professores que vão te dar o conteúdo já e te direcionar para o seu estudo. Então, basicamente, o ideal é o quê? Chegar em casa e fazer questões, fazer revisão e tudo mais, já que vocês estão aqui tendo um curso excelente, beleza? Que tem ótimos professores que vão direcionar já e vão passar o que mais cai na prova, beleza? E aí, por meio de questões, você vai complementar aquele conhecimento que foi repassado para vocês, beleza? Por meio dos professores. Então, basicamente, é uma maneira de otimizar o estudo, nesse caso aqui, especificamente no nosso caso, na nossa banca aqui, nosso edital, é isso. Você vai lá, assiste a aula direitinho, presta atenção, chega em casa, vai lá diretamente para o quê? Resolução de questão, não tem outra saída, beleza? Por meio dessa resolução, você também vai começar a assimilar melhor o conteúdo, além de completar algumas lacunas, que por conta do tempo muito exíguo, o professor não vai conseguir, não conseguirá te passar o conteúdo inteiro, beleza? Tem um tempinho muito curto. Então o professor vai focar no que mais cai. E algumas vezes ele vai deixar passar
algumas coisinhas que não caem tanto, que por meio das questões você vai complementar esse conhecimento, que o professor algumas vezes não poderá te passar por inteiro, beleza? Basicamente, esse é um método para otimizar o estudo. Outra questão bastante importante aqui, que em questão de edital aberto, ela tem ainda mais importância, né? Sempre pergunto bastante essa questão. É o que? Fazer ou não fazer um resumo, né? Então vamos lá. Se tratando de quê? De edital aberto, como eu já venho falando aqui o tempo inteiro, o tempo é muito curto. Então, nessa questão, acho que o ideal seria não fazer um resumo, porque é o quê? É um tempo que você gasta a mais, que você não pode se dar ao luxo, né? Que você tem que ser o quê? Objetivo, tem que tentar avançar rapidamente, mas claro, sem não perdendo a qualidade de estudo, lógico, né? Não adianta você ir rápido e não aprender nada, né? Beleza. Então, o que acontece? Você vai ter que deixar um pouco de lado o resumo aqui. Se você quiser, faz rápidas anotações ali sobre pontos específicos, mas em questão de fazer um resumo ali, demorado e tudo mais, provavelmente não vai ser cabível aqui nesse caso, né? Então, o ideal é deixar resumo mais para lá, nesse caso, beleza? Ou seja, resumo, por enquanto, deixa para lá, beleza? Vamos focar ali em questões, em uma coisa mais rápida, mais ágil, beleza? Aí a questão de ambiente de estudo. Pessoal, o ambiente de estudo, ele tem que ser um ambiente que você vai poder ter concentração. Então, você tem uma casa ali que mora muita gente, procure um canto ali mais reservado ali para estudar. Você vai para um lugarzinho mais calmo, que não vai ter ninguém para poder lhe atrapalhar, né, lhe distrair. Ainda mais com esse tempo curto, você vai precisar de foco, vai precisar ali de... Você não vai poder perder tempo tentando assimilar os conteúdos, você vai ter que ter uma concentração total para otimizar o seu tempo. Não vai poder ficar perdendo tempo ali. Por exemplo, estou com uma dificuldade no conteúdo, aí eu estou estudando aqui, alguém me chama, alguém me grita ali, ou alguém começa a fazer uma zoada, vou perdendo minha concentração, aí tenho que começar tudo de novo. Ou seja, esse já é um tempo que você perdeu, que vai fazer a diferença. Porque temos 4 semanas até lá, não dá para ficar perdendo mais tempo com isso, beleza? Tem que procurar um cantinho ali organizado e silencioso, para que você possa o quê? Ter mais foco na sua aprendizagem, beleza? Aí vamos lá. Quais assuntos ou matérias priorizar? Nesse momento aqui, eu vou abrir o edital para a gente dar uma olhada juntos aqui, beleza? Vamos lá, abrir aqui o edital. Isso, vamos lá. Olha, vamos falar aqui. Vou botar aqui na anotação, né? Língua portuguesa, 12. Raciocínio. Conhecimentos gerais, 6. Do Piauí, 6. Acabei perdendo aqui, mas vamos lá. Língua portuguesa tem 12 questões, raciocínio tem 10, conhecimentos gerais 6, conhecimentos do Piauí tem 6, informática tem 6, legislação institucional tem 10 e noções de direito tem 10 questões, né? E informação importante, legislação e noções de direito tem peso 2, ou seja, serão 20 questões dessas duas matérias, porém com o peso 2 elas valerão 40 pontos. E os conhecimentos básicos também valerão 40 pontos, só que com mais questões, beleza?
Então, o que acontece aqui? Vamos dar uma prioridade maior para o quê? Para o que tem um peso maior, né? O que vai valer mais na prova, beleza? Então, basicamente, você tem que fazer uma análise inicial e fria desse edital. O que cai mais? O que cai mais é que na verdade vale mais, né? O que vale mais é legislação institucional e noções de direito, beleza? Então, o foco tem que recair sobre o quê? Principalmente sobre essas duas matérias. Elas têm que ser um foco. Você não pode deixar elas de lado, porque elas valem uma pontuação enorme. As duas juntas equivalem ao quê? 50% da pontuação da prova, beleza? Outro ponto importante de se mencionar é o quê? Cara, o concurso tem o quê? Redação. Você pode fechar a prova objetiva e zerar a redação que não terá valido de absolutamente nada, ter fechado a prova. Então, o que acontece? Você não pode esquecer a redação, beleza? Outro ponto bastante importante a ser mencionado é a redação. Ou seja, a redação também tem que ser uma prioridade. No mínimo, você não vai poder ser reprovado nela. Vai ter que fazer o quê? No mínimo 12 pontos. Então, redação também é algo que não pode ficar de canto, beleza? Temos que priorizar bastante a redação, beleza? Só botar aqui no quadro. Noções de direito 20 também, né? Então, voltando aqui, redação não pode ser esquecida, beleza? Então, vendo essas estatísticas aqui, nós temos que fazer o quê? Temos que ver o que vai ter o maior peso, que no caso são essas duas, né? E dar prioridade a elas, porque o nosso objetivo é juntar o máximo de pontos possíveis para obter a aprovação, né? Ficar à frente dos outros concorrentes, beleza? Então, quais as matérias priorizar já está respondido, né? Agora vamos lá. Quais assuntos priorizar? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui no conteúdo programático do edital. Cara, primeiramente, língua portuguesa. Língua portuguesa não tem muito o que fazer. É o conteúdo basicamente inteiro, né? Principalmente o quê? Interpretação de texto. É o que mais cai. Geralmente, de 10 questões, 5 são interpretação de texto. Beleza? Língua portuguesa não tem muito o que fazer. Não tem nem como selecionar o edital. É o quê? É tudo. Língua portuguesa não tem o que fazer. Aí tem as outras matérias que nós vamos já dar uma destrinchadazinha. Beleza? Aí nós vamos só fazer um intervalozinho aqui para finalizar o primeiro bloco e em seguida vamos dar uma analisadazinha no edital aqui com seus conteúdos.